Tesouro para serem seus secretários. Sem problema? O microfone ficar aqui? Sim. Não, eu digo, na hora de não tiver Olá, bom dia. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na sede do jornal O Globo, em mais um encontro da série Diálogos O Globo, em que a gente reúne políticos de diferentes lados do espectro político, diferentes visões de Brasil e de mundo, para debater o futuro do país nas mais diferentes áreas da administração pública. Eu sou a Vera Magalhães, colunista do Globo, e hoje eu recebo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Ele tem 60 anos, é empresário, está no seu segundo mandato à frente do estado de Minas Gerais, e também o governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT. Ele tem 40 anos, está no primeiro mandato, é também empresário, e a gente vai discutir as principais questões que estão em pauta. Na segunda-feira nós recebemos o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSD. E amanhã recebemos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União, e o prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Ainda existe a possibilidade de a gente realizar novos ciclos desse debate Diálogos do Globo, então você fica acompanhando, porque eles acontecem sempre às 11 da manhã aqui no jornal. Bom dia, senhores. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, se deslocado aqui até o Rio. A gente está comemorando o centenário do Globo, então é muito importante ouvir as lideranças que têm aí ainda um longo caminho na política brasileira. Bom dia, governadores. Bom dia, Vera. É um prazer estar aqui nessa data tão importante, os 100 anos aí do Globo, que é sinônimo de jornalismo sério. Obrigada. Bom dia, Vera. Bom dia, governador Romeu Zema. E parabenizar aqui o Globo por esses 100 anos de uma bela história. E um prazer estar aqui com vocês discutindo o Brasil.
Bom, nosso debate é sobre futuro, mas tem um presente que impacta bastante o futuro, porque ontem foi concretizada a ameaça de taxação de 50% dos produtos brasileiros para exportação para os Estados Unidos. A gente sabe que o agronegócio foi o mais impactado, mas também outras cadeias produtivas. Queria ouvir os senhores sobre o impacto que isso causa para a nossa economia no pequeno e médio prazo, o que o governo federal deveria fazer, qual deveria ser a ação do governo federal e o que os senhores, como gestores estaduais, podem fazer para mitigar os efeitos dessa tributação. Vou começar ouvindo o senhor, mas essa ordem não precisa se manter, tá? A gente vai alternando. Bom, Vera, o tarifaço americano tem um impacto muito grande em Minas Gerais, que é um estado exportador, mas ontem, com a exclusão de alguns itens, nós já tivemos um certo alívio. Impactou positivamente nessa exclusão a questão do gusa, do ferro gusa, e também de alguns produtos siderúrgicos. Mas ainda tem um peso muito grande a questão do café, que continua com a taxação de 50%. Mas o que eu tenho visto é mais ou menos o seguinte: eles vão fazer os ajustes de acordo com a resposta do mercado interno americano. Se a semana que vem, mês que vem, eles perceberem que o preço do café está subindo, que não há café no mundo, eles vão falar, só tem café no Brasil, vamos reduzir a taxa. Então é nós estarmos acompanhando. Ontem eu me reuni com empresários na FIENG, Federação das Indústrias, com representante de entidades, e já demos, vamos dizer, o primeiro socorro ao setor afetado. Já disponibilizamos 200 milhões de crédito via Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com taxa de 0,9% ao mês, uma taxa subsidiada, para poder socorrer aqueles exportadores que tiverem mais dificuldades. Além disso, disponibilizamos também mais 100 milhões de ICMS de exportação para aquelas empresas que têm crédito, que estavam recebendo isso a longo prazo e que vão poder abater esse valor no curto prazo. E estamos ainda estudando uma série de outras medidas, dependendo do desenrolar, como colocar o produto no mercado interno sem a incidência de ICMS, o que faria até com que o produto aqui internamente ficasse mais barato. E eu vejo com apreensão que a postura do governo brasileiro, em especial do presidente Lula, tem sido de subir a pressão e a temperatura, e não de dialogar. E o Brasil sempre foi conhecido por ser um país que com boas relações diplomáticas com o mundo todo. E, infelizmente, temos visto um embate, principalmente nessa gestão 3 do presidente Lula, que tem questionado o dólar. O dólar não foi imposto. Igual o sistema métrico decimal foi colocado e adotado, o dólar foi adotado porque os Estados Unidos fez a lição de casa antes dos outros países. Estar nos BRICS também, na minha opinião, é um problema. O que é o BRICS? O BRICS, para mim, é um Frankenstein, um pedaço de boa parte do mundo que não tem nada em comum. Esses países dos BRICS são cristãos, como o Brasil? São democráticos, como o presidente Lula prega tanto? São geograficamente próximos do Brasil? Então, é um arranjo que não faz sentido. Me parece que muito mais para questionar mercado europeu, América do Norte, do que propriamente para fazer algo que funcione. Então, na minha opinião, o Brasil deveria voltar para aquela posição tradicional. Sou amigo de todo mundo, me relaciono bem com todo mundo e não ficar como um insurgente da ordem mundial. Mas nesse momento os Estados Unidos se comportam dessa maneira, como quem é amigo de todo mundo, ou como um insurgente da ordem mundial? Não, ele tem seus interesses e acho que o Brasil deveria olhar seus interesses e está ficando claro que estar nos BRICS está nos custando muito mais do que trazendo de benefício. O senhor concorda, governador? Olha, primeiro, Vera, eu quero falar um pouquinho da visão do Piauí, depois entrar no contexto mais nacional, mas realmente é um desafio enorme para o Brasil e para os estados brasileiros, portanto, esse tarifaço feito unilateralmente pelo presidente americano.
No caso do Piauí especificamente, na nossa base exportadora, o Piauí também é um estado exportador, mas menos de 5% das exportações piauienses são para o mercado americano, enquanto que mais de 65% são para a China, por exemplo. Então, o efeito para o Piauí é pequeno comparado com outros estados, inclusive do próprio Nordeste, que tem na sua pauta de exportação mais de 40% em alguns casos para o mercado americano. E, portanto, é algo que nos preocupa. Inclusive, eu estou na presidência do Consórcio Nordeste, teremos uma agenda do consórcio com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin na próxima semana para tratarmos em conjunto. Eu não acredito que haverá solução sem ser em conjunto com o governo federal. E o que nós temos feito no estado do Piauí, especificamente para ajudar os nossos exportadores... Que são de qual matéria? Por exemplo, no mel. Cito um exemplo específico do mel. E, recentemente, a nossa agência de promoção de investimentos e de exportação, que é a Invest Piauí, conseguiu abrir mercados no Japão para o mel, diminuindo, portanto, a dependência com relação aos Estados Unidos. Então, acho que esse papel de abrir novos mercados, ele é muito importante, além de medidas como aqui o governador Zema citou, de apoio ao setor exportador, com crédito de exportação sendo antecipado para diminuir, portanto, os efeitos negativos e impedir fechamento de empresas. O mais importante é atuarmos nessa direção, porque esse risco ele pode existir. Agora, com relação à análise, me permita aqui divergir do governador Zema, eu acredito que a postura do governo federal tem sido correta e tem gerado os efeitos no curto prazo. Veja que o presidente americano já recuou, colocou uma lista de quase 700 exceções, ou seja, em menos de 2 semanas do anúncio, já recuou em 700 itens, que representam cerca de 41% do efeito inicial, e já adiou por mais 7 dias o início do tarifaço, ou seja, temos mais tempo ainda para continuar esse diálogo, que tem sido conduzido por um dos homens mais considerados no país como um diplomata, com grande capacidade de diálogo, que é o vice-presidente Alckmin, que é o ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Mas está havendo esse diálogo, governador? Porque a gente vê as portas muito fechadas no governo americano. Pelo que eu tenho acompanhado, esse diálogo tem acontecido, sim, já foram várias reuniões, não deve ter havido ainda o diálogo entre o presidente americano e o presidente brasileiro. Uhum. Não sei quem que não está procurando, mas pelo que eu conheço o presidente Lula, certamente ele está absolutamente disponível para dialogar. Mas não precisa só os presidentes estarem dialogando, né? O setor empresarial ele exerce um papel muito importante. Inclusive, boa parte desse recuo tem a ver também com a pressão de empresas importadoras americanas. O caso do suco de laranja, sem dúvida, ia haver um desabastecimento ou um processo inflacionário, porque o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo e para os Estados Unidos preenche quase a pauta inteira de importação de lá. Claro que eles também são grandes produtores. Então eu vejo uma postura correta de manter o diálogo, mas sem ser subserviente. Então nós não podemos negociar de maneira subserviente sob pena de negociar mal. E eu acho que nós avançamos e vamos avançar mais ainda nos próximos dias, prevalecendo a postura do diálogo, mas com muita altivez, defendendo os interesses das empresas brasileiras, dos empregos brasileiros. E assim como tivemos boas notícias ontem, teremos novas boas notícias nos próximos dias. Essa questão também embute uma questão política, porque, paralelamente à taxação dos produtos brasileiros, foi emitida uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi incluído numa lei que até então tinha atingido apenas terroristas, acusados de outros crimes. Queria ouvir os senhores sobre essa questão, que também é diplomática, mas que é mais institucional, que é a ingerência de um país na soberania de outro e nos poderes constituídos de outro. Como fazer para, no futuro, e de agora em diante, o Brasil não ter essas bolas divididas com potências como os Estados Unidos? Se quiserem, podem... Olha, sem problema, governador. Olha, isso é o que mais nos preocupou, porque você misturar esses assuntos com esses temas comerciais é realmente algo muito preocupante e desrespeitoso com o país, com o povo brasileiro e com as instituições brasileiras. Então, você misturar questões sobre opinião, se o julgamento feito por uma corte de um país está sendo feito de maneira correta ou não está sendo feita de maneira correta, e nisso misturar com tarifas comerciais de importação é algo muito grave. Então,
com relação a isso. Não há a menor dúvida de que a grande maioria do povo brasileiro se revolta com uma situação como essa. É algo muito grave e não tenho dúvida que as instituições do país irão se unir mais ainda na defesa da soberania brasileira e das instituições brasileiras. Então, por isso que realmente é muito reprovável o comportamento do presidente no momento em que ele mistura esses assuntos e não deveria fazê-lo. Se há interesses comerciais envolvidos, que se respeite a questão comercial e não tente invadir a competência das instituições brasileiras. Bom, Vera, eu interpreto um pouco diferente do governador Rafael. Querendo ou não, as questões econômicas e políticas, em algum momento, elas têm uma zona de interseção, uma zona meia cinzenta. E talvez é o que esteja acontecendo. Está claríssimo, né, que nós temos tido, principalmente por parte do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, excessos. Inclusive vi, né, próprios editoriais do Globo, ex-presidentes do Supremo Tribunal, declarando que ele tem adotado uma postura em que ele é o réu, ele é o juiz, ele é o acusador, ele é a testemunha. Então isso cria realmente um problema sério para a credibilidade do nosso sistema judiciário. Nós temos no Brasil hoje criminosos de alta periculosidade com a pena muito menor do que quem utilizou um batom, do que quem estava lá vendendo picolé e pipoca no dia do alegado atentado contra a democracia, golpe de Estado, que não tinha uma arma, não foi disparado um tiro. Então, tudo isso tem criado, sim, né, um questionamento do nosso sistema judiciário. E, nesse caso específico, a ação foi contra ele. Né? Eu acho que ele está pagando o preço daquilo que ele plantou. Agora, eu discordo, sim, das sanções econômicas contra o Brasil que afeta a vida dos brasileiros. Aí eu discordo totalmente. Um erro do presidente Lula não justifica um erro do presidente Trump, porque aí os brasileiros estão sendo prejudicados. Agora, enquadrar o ministro ao lado de juízes da Venezuela, que só votam de acordo com o presidente, parece que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, a gente está tendo como pano de fundo dessa situação que o senhor descreveu, a seu modo, muitos embates entre os poderes. Ora entre o legislativo e o executivo, ora entre o legislativo e o judiciário, e isso traz uma insegurança muito grande para o ambiente de negócios, para a própria institucionalidade. Queria ouvir dos senhores que caminho que haveria para que voltasse a haver uma harmonia maior entre os poderes e a diminuição desse espaço de atrito em que um acusa o outro de invadir a sua seara. Por exemplo, é possível fazer o legislativo retroceder um pouco naquele protagonismo que ele adquiriu no orçamento, por exemplo? Vera, esse é o caminho que nós precisamos. Nós temos visto uma invasão, né, de propriedade de área alheia constante entre os três poderes, infelizmente. A última invasão foi o próprio ministro Alexandre de Moraes cancelar uma votação do Congresso no que diz respeito ao IOF. Eu sou pessoalmente contrário a essa quantidade e forma de aplicação de emendas parlamentares, que hoje já está consumindo mais de 30% do orçamento discricionário da União, em projetos totalmente questionáveis. Então nós estamos mandando dinheiro, sabe-se lá para quê, né? Sei que tem muita coisa bem feita e muita mal feita. Então é necessário termos, e faltou, na minha opinião, né, um Senado capaz de colocar limites. Na minha opinião, a grande falha tem sido do Senado, que poderia ter sido um contrapeso e que acabou ficando junto com o governo e não colocou nenhum limite e que começou a... Em que, o senhor diz? Na questão das emendas? Na questão do Supremo, na questão do próprio Supremo.
Então, e me parece também que as emendas hoje tomaram essa proporção que é crescente todos os anos. Daqui a pouco vai consumir 50%, 100% do orçamento discricionário. Então, nós precisamos ter um freio, uma reversão nesse quadro, porque ele só tem se agravado. E parece que um governo que não tem muita popularidade, credibilidade, tem muito mais dificuldade em estar revertendo isso ainda. Olha, Vera, esse tema que você toca é muito preocupante, porque de fato a gente tem visto, sobretudo em Brasília, muitas vezes excessos por parte dos poderes em relação às competências ou prerrogativas dos demais poderes. E é algo que a gente percebe que na maioria dos estados, que também tem executivo, legislativo e judiciário, não acontece, independente do governo ser um governo mais à esquerda ou um governo mais à direita. Ora, se é possível que nos entes da federação, dos estados, há essa harmonia que é prevista também na Constituição, está acontecendo, por que a gente não está vendo isso muitas vezes em Brasília? Então, realmente, precisa um exercício de autocontenção de cada um dos poderes, e quando não há autocontenção, a gente sabe também que um poder só é freado por outro poder. Por isso que tem essa teoria da separação dos poderes. Então, acho que nós temos que adotar o caminho cada vez mais do diálogo, o caminho da retaliação, o caminho do envolvimento de um poder nos temas de outro, muitas vezes sem haver esse diálogo, é que termina gerando essa impressão para toda a sociedade de que não há essa harmonia, o que é muito ruim para a população. E, repito, isso não é deste governo atual. Você vê que no governo anterior, que é totalmente oposto do ponto de vista ideológico, também havia essas dificuldades, esses excessos de parte a parte, e isso é muito ruim para o Brasil. Então, como resolver essa questão? Realmente não tem uma resposta simples para essa questão, mas que esse exercício de autocontenção de cada um dos poderes é absolutamente necessário para as pautas do país avançarem. E claro que o ambiente de polarização política termina gerando isso, porque o judiciário ele normalmente se manifesta quando há uma ação. Né? Uhum. E aí, às vezes, a ação vem dos próprios partidos políticos lá no Congresso, quando perde uma votação, entra com ação no Supremo. O Supremo tem que tomar alguma decisão, e a decisão normalmente agrada uns, desagrada outros. Então está faltando mais diálogo de todas as partes, creio eu, para a gente voltar a ter essa harmonia entre os poderes, sobretudo em Brasília. Acho que o senhor toca num ponto importante, que é a questão da governabilidade. A gente tem uma gama de partidos no Brasil, que vem diminuindo, é verdade, mas para quem quer que chegue ao poder central, é difícil compor uma coalizão que realmente seja sólida e capaz de levar adiante aquelas promessas feitas na campanha. Então, você acaba fazendo acordos que são frágeis, muitas vezes amparados na questão das emendas ou encargos, e que não se refletem em votações. Olhando para o sistema partidário brasileiro, para uma semi-reforma política que foi feita, catando várias medidas, qual seria o caminho, qual seria a solução para se ter partidos mais nítidos e que garantissem uma governabilidade com menos solavanco? Olha, eu acho, Vera, que naturalmente nós estamos vendo a consolidação dos partidos em um número menor de partidos. Não por uma reforma político-eleitoral que poderia contribuir de maneira mais acelerada para a gente ter um número menor de partidos, como acontece em todo o mundo democrático. Se você olha para a Europa, os países da Europa, normalmente você tem 4, 5, no máximo 6 forças representativas. E isso também tem a ver com o sistema político-eleitoral, né, que não prevê nem o voto em lista, nem o voto distrital, nem o voto distrital misto. E termina gerando praticamente cada parlamentar é um partido. E isso dificulta bastante a governabilidade. E isso vem se deteriorando ao longo do tempo. Então, o que eu defendo e torço muito é que o Congresso Nacional consiga aprovar uma reforma político-eleitoral, priorizando, sobretudo, a coincidência de eleições, como já passou até na CCJ o senhor é a favor do Senado. De todas? Eu acho que sim, acho que esse tema da reeleição ele pode ser sim revisto, com mandatos maiores, sem essas eleições intercaladas, e, claro, uma norma mais forte para forçar mais rapidamente
há uma redução da quantidade de partidos. Uma cláusula de barreira maior. Mais forte, como já está acontecendo quando se parou, deixou de ter a coligação proporcional, já está se gerando esse efeito. Ou seja, os partidos que não estão se federando, não estão adquirindo uma posição clara no espectro político, estão diminuindo muito de tamanho. Então você tem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores com uma bancada grande, você tem o Partido Liberal com uma bancada grande, os partidos do centro estão se federando para poderem serem partidos de centro, mas partidos de centro robustos, com essa perspectiva de termos menos forças políticas nos partidos do Brasil. Então, a reforma político-eleitoral, a meu ver, seria a reforma mais importante para o Brasil aprovar no curto prazo. O senhor está num partido pequeno, que é nítido do ponto de vista ideológico, mas que é pequeno. Como o senhor vê essa questão? Eu concordo com o governador Rafael no que diz respeito a unificar a data das eleições, porque ano sim, ano não, nos anos pares, o Brasil para, né? Ou para eleições municipais ou para eleições federais e estaduais. Então, isso suga uma energia muito grande da sociedade, da classe política, que fica totalmente focada nesse aspecto. Então, se nós temos de ter essa quase paralisação, que seja uma vez a cada 4 anos ou a cada 5 anos. Precisamos reduzir os partidos políticos, um processo que já vem acontecendo, e eu sou totalmente favorável a rever essa questão política também. Precisamos rever essas eleições em que muitas vezes tem grandes regiões, cidades que não têm um representante. Precisamos ter esse voto distrital misto, e isso melhoraria a representatividade. E eu sou também favorável, Vera, a rever a questão do fundo eleitoral e fundo partidário, que tem crescido numa proporção muito acima de inflação, de arrecadação, e eu, na minha eleição e reeleição, provei que não é dinheiro que dá voto, não. O que dá voto é o candidato trabalhar muito, é você fazer um governo bem feito e ter uma aprovação boa. E fundo partidário, fundo eleitoral, na grande maioria, vai para um lugar que ninguém sabe como é gasto. Deveria ter, inclusive, auditoria. Se é dinheiro público, por que é uma caixa preta e ninguém sabe como que aquilo é gasto? Não querendo valorizar o Partido Novo, mas se tivesse uma auditoria séria, na minha opinião, o único partido que teria suas contas aprovadas seria o Novo, que um dos pilares nosso é transparência. E temos ainda, infelizmente, muitos partidos que eu caracterizo como partidos camaleões. Eles mudam de aspecto, de cor, de acordo com a conveniência política do dia. Não tem nenhuma identidade. E isso, com o tempo, vai ter seu custo. E o Novo tem identidade. Acho que o senhor não falou da reeleição. O senhor é a favor de terminar? Eu sou a favor de terminar. E talvez colocar 5 anos, 6 anos, ter um mandato um pouco maior. Que foi aprovado na CCJ do Senado, inclusive foi proposta do senador Marcelo Castro, do estado do Piauí, prevê isso, 5 anos, coincidência de eleições e fim da reeleição a partir de 2034. Só teria que ter mais uma favorável. reeleição seria mais uma reeleição de prefeito e mais uma de governador e presidente para poder exatamente coincidir em 2034. Essa proposta eu acho que ela é muito bem-vinda, andou no Senado, vamos ver se não morre na praia. Tá certo. Bom, uma das questões cruciais aí para a gente vislumbrar qualquer futuro para o Brasil é que ele seja rígido ali e forte do ponto de vista fiscal. Isso tem, inclusive, sido um dos principais motivos de desgaste para o presidente Lula e de embate com o Congresso. A busca por uma meta fiscal que está ainda muito difícil de saber se a gente vai cumprir. A gente tem visto um avanço da relação dívida-PIB, os juros estão num patamar altíssimo e a questão fiscal condiciona mais ou menos essa possibilidade da taxa Selic baixar. Queria ouvir dos senhores o que está faltando para a gente alcançar um equilíbrio fiscal de longo prazo, que não seja uma mudança de marco a cada governo, e se a gente está olhando suficientemente para a questão do gasto público. Vera, esse é o grande desafio do Brasil. Eu falo que nós já vencemos 2 grandes desafios. A hiperinflação, em 94, com o Plano Real,
Vencemos também a vulnerabilidade externa com as exportações, principalmente do agro, que criaram reservas aí superiores a 300 bilhões de dólares. E temos de ter agora a responsabilidade fiscal. E eu que assumi um Estado arrasado, arruinado, que não pagava 13º, que pagava folha de pagamento atrasado, que não fazia repasse de ICMS para os municípios, sei muito bem o que é pagar dívida. Estou pagando até hoje. Estou no meu 7º ano de governo e pagando dívida que foi feita pelo governo anterior. E hoje o grande mal do Brasil é a gastança do governo federal. Ela provoca, primeiro, um desequilíbrio enorme na economia. O Banco Central tem de aumentar os juros. Isso seria como para você ter uma temperatura de 36 graus e meio, você ter de enfiar metade do seu corpo num forno e a outra metade num freezer, para ter uma temperatura média de 36. Isso causa estrago ao seu organismo. E uma economia como a nossa hoje não é uma economia saudável. Tem um excesso de liquidez no sistema financeiro e quem tem dívida hoje não consegue pagá-la. Nessa taxa de juros de 15%, que sinalizam juros para quem está investindo de 18%, 20% ou mais, é proibitiva. Não tem como. E o pior, concentra renda. Esse governo que fala tanto em distribuir em Bolsa Família, ele está penalizando o mais humilde, o endividado, e está colocando milhões na mão de quem tem os bilhões aplicados no Brasil. Então nós temos hoje uma economia que está rastejando, e lá em 2015 e 2016, que nós tivemos a maior recessão da história, provocada, infelizmente, pelo mesmo PT que está aqui hoje, foi exatamente fruto desse desequilíbrio. Nós estamos caminhando nesse sentido. A economia não está crescendo, ela está sendo anabolizada devido a esses hormônios da gastança que estão sendo introduzidos. Agora, em relação à situação de Minas, que o senhor herdou dessa maneira, o fato de o Estado ter obtido por bastante tempo liminares para não pagar a dívida, mas que fizeram com que os juros continuassem correndo, não agravou a situação fiscal do Estado, governador? Então, a dívida, Vera, vale lembrar, ela surgiu lá nos anos 90, quando o Benge, Minas Caixa, bancos estaduais foram liquidados, e durante muitos anos o governo federal cobrou taxa de juros altíssimas, fazendo com que a dívida virasse uma bola de neve. Minas Gerais hoje deve 165 bilhões. E pelos nossos cálculos lá, já pagou 140 de serviço da dívida como histórico. Então, você vê o tamanho do problema. E o que aconteceu com Minas e outros estados endividados foi o seguinte, é igual alguém que entra no financiamento da casa própria por 30 anos, inicia comprometendo 10% do seu salário e daí a 12, 15 anos está comprometendo 60% do seu salário. Não consegue mais pagar as despesas da família. O que aconteceu foi isso. Agora com o Propag, e eu quero dizer que ele sim é a solução definitiva, porque ele vai tornar a taxa de juros civilizada de acordo com a receita dos estados. Não adianta ficar tomando Selic como referência, etc., porque o Brasil é o país das taxas de juros elevadas, é o país do aplicador de dinheiro e do sofrimento do devedor. Esse governo precisava ter essa noção de que gastar, ele está penalizando o mais humilde. O PT tem dificuldade de atacar a questão do gasto, governador? Olha, eu acredito que não. Eu sou governador do PT e o nosso estado do Piauí está bem equilibrado. Inclusive é o estado da federação que não tem dívida com a União. Basicamente, o Piauí e o Tocantins são os dois estados que não têm dívida com a União. E eu toco nesse ponto porque, aproveitando sua pergunta, Vera, uma reparação histórica precisa ser feita. Se esses estados superendividados, que foram essas dívidas contraídas há várias décadas atrás, eles tiveram esse problema agora atual, que está tendo remediado com o Propag, foi porque durante muito tempo a União, o governo federal da época, priorizou esses estados. Então, não é falta de coincidência, ou não é coincidência, melhor dizendo, esses estados serem exatamente os mais industrializados. É porque teve muita prioridade do governo federal e isso resultou em dívida desses estados com a União.
O estado do Piauí, como eu falei, não tem dívida e basicamente nenhum dos estados do Nordeste estão dentre os E o Rio Grande do superendividados. Norte, né? Então, com relação à dívida com a União, não. Não. Outra coisa é a questão do resultado primário. Né? Então, há estados com dificuldade em todo o Brasil. Mas só para citar esse tema da dívida com a União. Com relação a esse tema do equilíbrio fiscal, Vera, para mim isso é uma premissa. Isso não é bandeira de direita nem de esquerda. Por quê? Porque somente com equilíbrio fiscal que você pode fazer as políticas públicas. E a forma como você conduz as políticas públicas é que vai demonstrar a sua preferência, inclusive ideológica. Então, no caso dos estados, nós não emitimos moeda, nós não podemos emitir títulos. Então, no caso dos estados e municípios, é receita e despesa. Então, claro que a despesa tem que ser menor do que a receita para você honrar os seus compromissos. No caso da União, me permita colocar, a União emite moeda, emite títulos, ela tem essa prerrogativa de atuar na política macroeconômica. E para isso funcionar bem, existe um arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional, bem recebido pelo mercado naquele No primeiro momento. e o arcabouço fiscal está sendo cumprido. Então não há que se falar em gastança, a meu ver, ou em desequilíbrio, se o arcabouço fiscal está sendo cumprido. E Mas- detalhe, sendo cumprido, Vera, só para não perder o raciocínio, gerando empregos, menor nível de desemprego dos últimos anos, com inflação na meta, ou na banda da meta, ou próximo disso, já está no 9º boletim foco seguido, o mercado revisando a inflação para baixo. Mas ainda não está nem no Mas já centro tá- superior da meta. Mas o importante é cumprir a meta, dentro da banda estabelecida. Depois, você tem crescimento de 3%, uma média muito maior do que os 4 anos anteriores, e você tem realmente o ponto mais nevrálgico, o mais complicado do momento, que é a taxa de juros elevada, que a estabilidade fiscal vai gerar a acomodação dessa taxa em patamares menores. Mas veja, a grande maioria dos indicadores fiscais e econômicos do país estão indo bem. Por quê? Porque o governo está cumprindo. Aí começa a se dizer, não, mas não vai cumprir em 2027, talvez não vai cumprir em 2028. Bom, a gente não pode culpar o governo se ele está cumprindo a meta nesse momento Mas do espera um arcabouço minuto, para fiscal. a gente chegar na meta de déficit zero esse ano, ainda não está claro se vamos conseguir. E o governo editou uma série de medidas adicionais, todas elas no sentido de aumentar a receita, que foi a questão do IOF que foi judicializada. E não de um corte de gastos que estão crescendo exponencialmente. O senhor é matemático, o senhor sabe que a Previdência, a questão dos gastos aí todos vinculados e dos benefícios não vai parar em pé, não é da 2027, é já talvez em 2026. Não falta um olhar mais claro sobre essa questão do gasto, um anúncio de medidas Vera, nesse O sentido? problema não é o gasto crescer, é o gasto crescer acima da receita. Então você tem que observar também o comportamento das receitas, que dependem das medidas fiscais, das medidas econômicas. Quanto está crescendo a economia, cresce também a arrecadação. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é receita e despesa. Por isso que se preocupa muito com os reajustes. E o governo tem atuado também para reduzir, né, benefícios, às vezes, que são fraudes, e isso pode gerar numa redução. Então, você vê, por exemplo, foi feito todo um trabalho para alguns benefícios sociais indevidos que estavam sendo pagos serem retirados da conta. E também teve a saída de pessoas, porque adquiriram um emprego formal, do Bolsa Família. Então, isso diminuiu, por exemplo, né, o valor total que é despendido, né, que é gasto nessa política de transferência de renda, em função da melhora, da diminuição da extrema pobreza, da pobreza e do combate às fraudes. Então, há sim uma preocupação do governo em reduzir isso. Claro que alguns gostariam que o corte fosse maior, mas em cima de quem? Veja o caso dos gastos tributários, os incentivos fiscais. 800 bilhões de reais. Todo mundo é favorável a diminuir essa conta. Na hora que se lança um projeto no Congresso, muita gente que fala que tem que diminuir gasto vai lá defender o seu privilégio em termos de incentivo fiscal. Então não é fácil essa matéria e ela não é uma responsabilidade só do governo federal. É do governo federal, é do Congresso Nacional e até, em última instância, do próprio Judiciário, porque tem várias ações que estão nos tribunais superiores que têm grande repercussão fiscal.
Então a gente tem que estar todo mundo na mesma página para diminuir, não é, os gastos desnecessários e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio fiscal sem prejudicar os que mais precisam. Estou vendo que o governador Zema tem uma receita um pouco diferente. Eu, como assumi o Titanic, que estava no fundo do mar, e precisei levantá-lo, eu sei de como é difícil você reverter uma situação dessa. É um esforço gigantesco. E o que nós temos visto, Vera, não é nenhum esforço do governo Lula hoje em reduzir gasto. Não há. O Brasil é um dos países que mais tem ministérios no mundo. Não sei se tem outro país que tem 39 ministérios. Como se ter mais ministérios melhorasse a administração pública. O estado de Minas é o estado do Brasil, apesar de ser a segunda população, que tem menos secretarias, 14. Mas isso não é meio residual no gasto, essa questão? Mas e o exemplo? É residual o governador não morar num palácio como eu não moro. Mas se você quer que todos façam a limpeza, façam as coisas organizadas, comece com a sua mesa. Eu comecei na figura do governador. Aluguei uma casa que eu pago o aluguel, tenho uma empregada que eu pago e não moro num palácio, como o governador do PT, que se dizia tudo pelo social, morava, com 32 empregadas, governantas, garçons, etc., comprando lagosta, vinho, uísque estrangeiro para toda a turma. Eu faço o meu armazém, dou meu cartão de crédito para alguém, vai lá e compra para mim. E não vou trabalhar de helicóptero, como ele ia, vou trabalhar de carro. Então, exemplo tem o seu lugar, não resolve tudo, não. Mas se você quer começar a mudar, comece fazendo você primeiro. E o que nós temos visto no presidente Lula é exatamente o contrário. Agora, falando dos grandes gastos, né, a questão da Previdência. Em que momento a gente vai precisar falar de uma nova reforma da Previdência e como endereçar isso para a população entender essa necessidade, já que a gente tem uma população que vai viver mais, inexoravelmente, vai ter que trabalhar até mais tempo. Como endereçar essa questão, que é uma questão sensível do ponto de vista eleitoral? Olha, em todo lugar do mundo, Vera, esse tema da Previdência ele é rediscutido periodicamente, até porque você vai tendo mudança nos fatores de expectativa de vida, as questões macroeconômicas, tudo isso impacta na garantia da sustentabilidade do sistema de previdência. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser rediscutido pelo país, não é um tema fácil, veja como foi a última reforma da Previdência, foram vários anos sendo discutido até chegar o momento político adequado para aprovação. E, portanto, eu acredito que esse tema, em breve ou alguns anos a mais, será rediscutido em função do novo cenário demográfico, do novo perfil demográfico. Porque você sabe que é uma conta que as pessoas contribuem durante um tempo e depois recebem o benefício previdenciário depois. Tem um regime geral e tem um regime dos servidores públicos. Então, claro que sempre haverá a necessidade de ajustes no tema da Previdência para garantir a sustentabilidade da mesma. Não é apenas garantir a sustentabilidade das contas públicas em geral, que ela termina tendo um peso enorme nessa questão, mas a própria Previdência, né, quando você olha as entidades de previdência complementar, das estatais, por exemplo, então há sempre esse processo de revisão e quanto mais diálogo houver nessa direção para encontrar soluções mais adequadas a cada tempo, é o melhor a se fazer. Vera, na minha opinião, nós deveríamos ter, e inclusive eu defendi isso na última reforma da Previdência, gatilhos. Se a expectativa de vida aumenta, que a contribuição seja aumentada em 1 mês, 2 meses, ao longo dos anos aí, para que o sistema tenha um reequilíbrio automático. E não que o Brasil precise parar a cada 6 anos, a cada 8 anos, para poder discutir. Então parece que nós somos o país que gostamos de fazer manualmente o que poderia ser automatizado. Concorda? Não é? Então, isso gera perda de tempo, de esforço, de dinheiro, toma conta do Congresso que poderia estar discutindo coisa muito mais importante se isso tivesse automatizado. Mas a Previdência no Brasil é um tema seríssimo, nós somos um dos poucos países do mundo, né? E isso aconteceu nos últimos 20 e poucos anos, que envelhecemos antes de enriquecer. Isso é gravíssimo.
nós vamos ter, né, uma quantidade gigantesca de pessoas idosas num país pobre, que não está preparado, porque não olhou para o futuro. Eu falo que esse governo olha pelo retrovisor. O que o presidente tem feito é revanchismo. Fica querendo desfazer os avanços que nós tivemos. Reforma trabalhista, fica tentando desfazê-la. A melhoria nas estatais no que diz respeito a nomeações para os cargos públicos, querendo desfazê-la. Está aí o resultado das estatais, os Correios, um absurdo. A questão do marco do saneamento, querendo alterar também. Então parece que é um governo que está olhando para trás, querendo perseguir adversários políticos em vez de ter um plano futuro. Isso compromete. E a gastança que foi dita aqui ainda mais. Se fosse um governo com superávit, ele poderia falar, eu vou destinar aqui todo ano X bilhões para a Previdência. Mas é um governo que não tem condição de fazer isso. Mas que agora também está fazendo uma proposta de reforma da renda, na qual vai isentar quem ganha até R$5.000 e propõe uma cobrança maior para quem ganha muito. A mesma coisa, outras medidas têm essa mesma justificativa de justiça tributária. Queria ouvir o senhor sobre essa reforma da renda que está colocada. Eu sou favorável a uma progressão do imposto de renda, aqueles que ganham mais pagarem mais, mas eu tenho defendido, Vera, uma mudança mais ampla, porque hoje no Brasil nós temos muitas pessoas que, devido à forma da tributação, principalmente a pejotização, conseguem ter uma renda muito maior pagando um imposto muito menor. Nós temos de arrumar uma forma de fazer com que esse sistema fique mais justo. Talvez essa pessoa poderia pagar menos se ele estiver gerando empregos na empresa dele e não ser só ele sozinho naquela empresa, porque isso tem realmente ocasionado uma injustiça tributária muito grande. Então é necessário, mas parece que ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida aqui. É um problema que está aí visível para todo mundo. Pessoas que, em vez de serem CLT, em vez de ter um emprego, ou então também sou favorável a ter um novo regime de trabalho. Deixa o trabalhador optar. Será que o trabalhador no Brasil não sabe, não tem inteligência, como parece que o governo julga, né? Falar, você quer trabalhar CLT ou você quer trabalhar nesse outro regime? Aí sim, você poderia, inclusive, aumentar a arrecadação com mais justiça tributária, em vez de ficar criando impostos como tem acontecido. Olha, Vera, essa reforma do imposto de renda, eu não acredito que alguém vai ser contrário a essa reforma do imposto de renda, ela vai ser aprovada, e parabenizo o presidente Lula e o ministro Haddad pela coragem de fazer justiça tributária. Então ela toca num ponto fundamental, que é quem ganha menos pagar menos, e quem ganhar mais pagar um pouco mais ou começar a pagar. Então esse é um tema muito prioritário e ele não vai ter uma repercussão só na justiça social, ele vai ter uma repercussão econômica, porque os mais pobres, os que ganham menos, né, quando tem qualquer aumento de renda, então quando deixa de pagar imposto, vai ter um aumento de renda relativo, né, isso vai aquecer muito mais a economia do que a poupança dos mais ricos. Então é um tema que tem que ser enfrentado, o Brasil está muito atrasado nessa questão, e, felizmente, o presidente Lula tocou o dedo na ferida. E, se Deus quiser, isso vai ser aprovado em breve pelo Congresso Nacional. E outro ponto que eu quero chamar a atenção, até porque eu não quis interromper o governador Zema, mas é importante estabelecer um ponto muito importante relativo ao governo do presidente Lula. Você vê, em 2022, eu tinha 33 milhões de pessoas passando fome. E precisou de 2 anos para o Brasil, apenas 2 anos, para o Brasil voltar a sair do mapa da fome, que significa o quê? Menos de 2,5% da população em insegurança alimentar grave. Isso devido à decisão política do presidente Lula de fazer várias políticas sociais, que para muitos são gastos, e que para ele e para todos nós que defendemos e temos sensibilidade social, representa as pessoas poderem ter 3 refeições por dia. Então isso é feito com o quê? É com o Bolsa Família, com as cozinhas solidárias, é com o PAA. Então tudo são políticas importantíssimas que não podem ser cortadas do orçamento, sob pena da gente ser ou voltar a ser um país de muitas pessoas passando fome. Então, eu faço questão de registrar, porque essa semana saiu, mais uma vez, o reconhecimento da ONU, e isso é fruto da decisão política do presidente Lula de gastar o dinheiro público
com aquilo que é prioridade. E acredito que ninguém, em sã consciência, vai ser contra em gastar dinheiro público para tirar o Brasil do mapa da fome. A gente está caminhando já para a nossa reta final. Eu queria começar a entrar em políticas públicas específicas. Na segunda, a gente não conseguiu abordar a segurança pública, que eu acho que é o que aparece nas listas de preocupação de todo mundo, Brasil afora. O que funciona nos estados que poderia ter algum tipo de articulação nacional para ser mais efetivo e de que maneira o governo federal deveria apoiar os estados nessa questão tão importante da segurança, do combate ao crime organizado, etc. Olha, esse tema da segurança pública é uma responsabilidade prioritária de nós governadores. Somos nós que comandamos as polícias mais numerosas, mais presentes no dia a dia da população. Então esse é um tema muito mais inerente aos governos estaduais. Agora, claro que o governo federal pode e deve contribuir com essa política, sobretudo com recursos públicos. Por isso que eu defendo a PEC da segurança pública encaminhada pelo governo federal, porque ele constitucionaliza o Fundo de Segurança, o sistema de segurança, e isso certamente vai gerar um efeito cascata posteriormente, como aconteceu com o Fundeb, que do momento em que foi constitucionalizado, o financiamento da educação melhorou. Veio o Fundef, Fundeb, agora novo Fundeb. Então a União pode ajudar cada vez mais nessa perspectiva de descentralizar recursos. E o outro ponto é a uniformização de várias práticas entre os estados para combater o crime organizado, que sempre é interestadual ou até internacional, envolvendo as fronteiras do país. Então, nesses dois pontos, o governo federal pode e tem ajudado, tem procurado ajudar, procurado entrar num tema que sequer é responsabilidade prioritária dele, para poder ajudar os estados. Então, nós esperamos que essa PEC seja aprovada e também esperamos, eu como governador do estado, defendo um aperfeiçoamento da legislação penal do nosso país. Então, há várias propostas dos governadores do Sudeste, do Sul, do Nordeste do país, para, além da PEC, o governo federal poder defender, junto com sua base aliada, um aperfeiçoamento da legislação penal, endurecendo o combate à criminalidade organizada. Então, a meu ver, os caminhos em que a União, digamos assim, não apenas o governo federal, podem ajudar os estados nessa temática da segurança pública é no tema do financiamento, na uniformização dos procedimentos para combater o crime internacional e interestadual e a aprovação de uma legislação penal mais dura contra o crime organizado. O senhor concorda com a PEC da segurança também, governador? A PEC da segurança, ela não resolve o problema. Eu falo que é você colocar pneu novo num calhambeque, entendeu? O calhambeque não vai ficar pior, mas ele continua sendo calhambeque. Então é mais ou menos isso. O que nós precisamos fazer, e o brasileiro não aguenta mais a violência, a criminalidade, a quantidade de fatos, né, que são exibidos na internet, mostra, né, o absurdo a que nós chegamos aqui. Ninguém mais tem segurança para andar na rua, ninguém mais fica tranquilo em casa. E em Minas Gerais, apesar da legislação federal ser tão falha, nós temos conseguido avanços. Minas Gerais está sempre entre os estados mais seguros. No que diz respeito a crimes violentos, temos uma redução extremamente expressiva nesses 6 anos do meu governo e com uma sensação de segurança que nos torna talvez o primeiro do Brasil. Minas é muitas cidades pequenas são muito mais seguras. Nós temos centenas de municípios que entram ano, sai ano, não tem um homicídio. Então, é um estado diferente em segurança pública. E eu tenho dado toda a atenção, porque segurança pública, Vera, rima com desenvolvimento econômico. Aonde a facção criminosa entra, o desenvolvimento econômico mingua, deixa de acontecer. Quem mora em área controlada por facção criminosa, e são 23 milhões de brasileiros, sabem que a conta é cara. Não só em termos de violência, mas a internet, a água, a energia elétrica, o gás, tudo passa pela facção. Ela não vende droga mais. Hoje ela depende desse serviço. Até combustível eles estão entrando. Então, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, e o governo, se em vez de colocasse mais imposto e IOF tivesse falado, eu vou combater
facção criminosa, vou enquadrá-las como grupos terroristas, e aí seria uma ação efetiva, ele teria conseguido esses 30 bilhões a mais com o recuo desse comércio que hoje prejudica a vida de 23 milhões de brasileiros. Em Minas Gerais, eu falo com orgulho que a nossa polícia militar não é temida, ela é respeitada. E ela entra em qualquer rua, em qualquer beco. Não existe território ainda, eu dou graças a Deus por isso, ocupado por facções criminosas. Mas nós estamos cercados. Nós fazemos divisa com os estados mais violentos do Brasil, mas estamos conseguindo e temos dado resposta. Nos últimos 30 dias, no Triângulo Mineiro, nós tivemos embate da polícia com criminosos lá, 10 óbitos por parte dos criminosos, que estavam armados com um arsenal de guerra, pronto para explodir a agência bancária, usar escudo humano. Então a nossa resposta tem sido firme. E eu dou todo apoio para as nossas forças de segurança. Que o crime seja mantido à distância. Mas, infelizmente, não tem essa postura do governo federal. A maioria da droga que entra, das armas de alto calibre que entram no Brasil, é porque não há um policiamento correto nas fronteiras. A questão da educação é primordial para o futuro do país. A gente tem uma situação complexa em que nem chegamos a equacionar as coisas básicas, a alfabetização na idade certa, as nossas estatísticas em relação às disciplinas básicas e à compreensão de texto, a operações matemáticas simples estão sempre entre as piores no mundo, e a gente tem na outra ponta a necessidade de educar para um mercado de trabalho que está em profunda e rápida modificação. O que a gente faz para atuar nessas duas frentes? Bom, Vera, saiu agora na última ou na penúltima semana, né, os dados da alfabetização no Brasil, e Minas Gerais foi o estado que mais avançou nesse critério de alfabetização. E o que nós temos feito é a lição de casa, é melhorar as escolas que estavam caindo, desabando. Melhoramos muito a merenda escolar. Para você ter ideia, 2018, o último ano da gestão PT, foram investidos na merenda escolar 20 milhões de reais. 20. Esse ano nós estamos investindo 470. Dá para ver que merenda escolar não existia. E hoje eu estou sempre rodando no interior do estado, muitas vezes almoço numa escola estadual. O que se come numa escola estadual em Minas Gerais não é muito diferente do que eu como na minha casa. E a merenda é um dos grandes atrativos para a criança ficar na escola. Temos qualificado os professores, temos dado toda a estrutura em termos de tecnologia nas escolas. Hoje todas elas têm Wi-Fi, têm câmera de segurança, que é um problema também. E isso tem feito com que a retenção dos alunos, o aproveitamento melhore. Não existe a bala de prata na educação. Você faz isso e a educação melhora. São centenas de parafusos que você tem de ir ajustando e a melhoria vai acontecendo ao longo do tempo. Eu falo com orgulho hoje que no caso da alfabetização nós somos o estado que mais avançou no Brasil. Mas no IDEB ainda não chegou na meta, né? Não, ainda estamos. Com a pandemia fomos prejudicados, mas temos também o maior programa de formação profissionalizante do Brasil. O governador estava me falando que as escolas do Piauí oferecem, nós trilhamos um caminho diferente. Nós contratamos, pagamos bolsas de estudos para que os alunos escolham o curso, a escola que ele quer fazer, se é técnico de enfermagem, se é técnico em informática, se é técnico em manutenção predial e por aí vai, na cidade ou na região dele. E aí, além da mensalidade, damos auxílio alimentação e auxílio transporte. Já são mais de 80 mil alunos formados e nesse momento temos mais 70 mil fazendo cursos. Olha, Vera, a educação para nós é a prioridade absoluta, até porque acreditamos, eu como professor de matemática, como empreendedor na área educacional, sei o que é transformador. A gente quer transformar o nosso estado, o nosso país, passa pela transformação das pessoas. Então, é bom a gente estabelecer algo que é uma verdade comprovada de que o Brasil demorou muito
a permitir que as pessoas, em geral, tivessem acesso à escola. Então, certamente foi o país da América Latina que mais tarde começou a perceber e colocar na Constituição de que a educação é um direito de todos e não de uma minoria. Então, o que se discutiu durante muito tempo foi acesso à educação. Eu acho que nós melhoramos muito nos últimos 20, 30 anos. E agora a temática mais importante é a da qualidade dessa educação. E o trabalho do ministro Camilo e do presidente Lula tem sido nessa direção. E para nós esse é o ponto-chave. Como garantir que hoje esse dinheiro público que é investido em educação resulte em melhor aprendizagem dos alunos. Porque o Brasil hoje começou a gastar mais do que a média da OCDE em percentagem do PIB para a educação. Mas a metodologia ela tem cada vez mais sendo aprimorada. Então, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada é algo muito importante, porque mobiliza prefeitos e governadores para corrigir lá na base a alfabetização até os 7 anos de idade. Então, já é um primeiro remédio muito importante para melhorar a qualidade como um todo do ensino básico. E lá no Piauí nós estamos ousando muito, Vera. Nós somos o primeiro estado do Brasil a oferecer o tempo integral em todas as escolas de ensino médio. O Piauí tem 512 escolas em 224 municípios, todas elas ofertam o tempo integral e, ao mesmo tempo, todas elas ofertam educação profissional e técnica. Então, hoje eu tenho no Piauí 50 mil alunos, de um total de 120 mil, estudando um curso técnico de 1.200 horas em 3 anos, na área de desenvolvimento de sistemas, marketing digital, programação de jogos, empreendedorismo digital. 50 mil alunos num estado que a população é 3.300.000 habitantes. Ou seja, é uma revolução que nós estamos promovendo no ensino médio, que é a responsabilidade direta do governo do estado, mas nós temos um regime de colaboração com os municípios para apoiar no ensino fundamental e na educação infantil, garantindo, portanto, mais investimentos, mais apoio técnico para que as prefeituras, sobretudo as menores, consigam ter acesso também às melhores metodologias. E isso tem repercutido. O Piauí hoje está na 4ª melhor posição do IDEB do ensino médio, a 1ª posição do Nordeste. Queremos chegar ao 1º lugar muito em breve. No ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, o Piauí está entre os 10 melhores estados da federação, assim como na alfabetização na idade certa. Então, a gente monitora com lupa cada indicador de cada escola, de cada município, para garantir, repito, que os 25% que cada prefeitura gasta com educação, os 25% que cada estado gasta da sua receita com educação, que os 6% do PIB que o Brasil gasta com educação realmente repercuta na aprendizagem efetiva dos nossos estudantes. A gente tem uns minutinhos, porque na segunda também estourou. Eu não queria deixar de falar de meio ambiente, desenvolvimento econômico, se isso é um contraponto que é inexorável ou se dá para conjugar, como fazer transição verde num cenário aí em que a gente ainda precisa crescer e que tem recursos naturais importantes com potencial de serem explorados, como a nova fronteira do petróleo, a questão dos minérios críticos. Queria ouvir que visão de mundo os senhores têm para conjugar a transição energética e economia verde com o desenvolvimento do país. Olha, nós entendemos no Piauí transição energética como uma oportunidade econômica. O Piauí, por exemplo, não produz petróleo, não produz gás natural, mas é o 3º maior produtor de energia solar, o 3º maior produtor de energia eólica do país e, portanto, somos candidatos naturais a sermos protagonistas na economia verde, dos data centers verdes, da siderurgia verde, do hidrogênio, da amônia verdes. Portanto, entendemos, Vera, a transição energética como uma grande oportunidade econômica para industrializar o estado do Piauí. Portanto, não há nenhuma contradição para nós nessa agenda. É claro que a gente tem desafios olhando para o mundo e olhando para o país de conciliar algumas agendas. Então, a agenda da mineração, a agenda da agropecuária, tudo nós temos que conciliar essas duas agendas, até porque há um imperativo que não depende da vontade de A ou de B ou da opinião de A ou de B. As mudanças climáticas, quem nega essa tendência, está negando a ciência, está negando
não é? O bom senso. Então, nós temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil tem sido, digamos assim, um exemplo para o mundo nesses compromissos nacionais, inclusive dos entes subnacionais. Nós, no Piauí, temos os nossos compromissos determinados de redução de emissões. No caso do Piauí, que é um estado agrícola, a principal emissão tem a ver com os incêndios florestais e com o desmatamento ilegal. Então, são as duas principais frentes de atuação do governo do estado, e isso não impede o Piauí de ser a fronteira agrícola dentro do Mato Piba que mais cresce. Ou seja, é possível, sim, conciliar, e o Piauí é um exemplo disso. No caso de Minas, a mineração é muito importante, teve 2 desastres bem graves nos últimos anos. Exato. Em 2015, Vera, nós tivemos a tragédia de Mariana e, infelizmente, o governo PT não fez nenhuma alteração. Tanto é que no meu primeiro mês de governo, em 2019, tivemos a tragédia de Brumadinho. Aí sim nós fizemos. A Lei Mar de Lama nunca mais, que foi votada e aprovada na Assembleia. Desde então, 54 estruturas, barragens estão sendo descomissionadas, ou seja, desmontadas no estado. Já concluímos o trabalho em 17. As demais estão em andamento. É um trabalho que leva anos. Você deposita ali uma grande quantidade de rejeito durante 40, 60 anos, você não tira aquilo ali num curto espaço de tempo. Então, hoje, a mineração em Minas está muito mais segura. Ainda temos risco, porque ainda existe barragem, mas, como eu falei, está em andamento. Eu sempre tenho dito que quero ter sido o último governador de Minas a ter enfrentado esse tipo de tragédia, que foi a de Brumadinho. E tenho também mostrado que existe, sim, empresas responsáveis. Não sei se você conhece o Inhotim. Conhece? Maravilhoso. Você sabia que lá antes era uma mineração? Sabia. Né? Como um território lunar lá, um solo lunar. E dá para provar que dá para recompor a natureza, ela ser tão bonita ou até mais do que no período pré-mineração. Então, nós temos feito esse trabalho. A mineração é importantíssima, mas precisa ser responsável. Além disso, somos o estado que mais avançou na energia solar. Quando eu assumi, eram 500 mega. Nós já rompemos a barreira de 12 giga. Nós temos quase que uma Itaipu a mais em Minas Gerais com energia solar. Estamos dando todo o apoio para a região do Vale do Lítio, que é o metal da transição energética, que antes não podia ser explorado por questões ideológicas, mas que em 2023 nós tivemos uma mudança na legislação e começamos lá a exploração. Então, hoje são vários empregos, é a região que mais cresce e é a mais carente do estado, no Vale do Jequitinhonha. Então, temos feito toda a lição, desmatamento caindo ano a ano e o meio ambiente tem tido essa priorização do nosso governo. Para a gente fechar, queria ouvi-los sobre o futuro dessa polarização que divide o Brasil, se vocês acham que isso ainda vai levar muitos ciclos para acabar e emendarem o que vocês pensam para o próprio futuro político de vocês. Bom, Vera, eu sou sempre confiante. Acho que o ano que vem nós teremos aí uma eleição. Com certeza, nomes mais ao centro, na minha opinião, vão avançar, e isso começa a amenizar a temperatura e pressão no ambiente político. Sou muito confiante que um novo governo com mais responsabilidade, com uma visão de longo prazo, com mais credibilidade, com menos desgaste, comece a conduzir nesse processo. Como o governador Rafael disse, nos estados não acontece esse clima tão tenso como tem acontecido em Brasília. Então, na minha opinião, tem faltado um governo que talvez vá mais nessa linha da não exaltação, do não radicalismo, do não extremismo, que seria muito positivo para o Brasil. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Eu falo que no meu governo em Minas, nós sempre estamos escutando, eu tenho 853 municípios, independentemente de partido do prefeito, nós recebemos todos, tratamos todos igualmente. Acho que na hora do embate aqui nós podemos até discordar,
mas na hora de fazer, nós temos de estar de mão dadas, porque é para o bem do mineiro, do piauiense e do brasileiro. E o senhor é pré-candidato a presidente? Sou pré-candidato a presidente, sim. E vai até o fim mesmo se não for escolhido do Bolsonaro? Vou até o fim. Eu tenho um compromisso comigo, mostrei em Minas que é possível estragar uma gestão desastrosa, tirando o Titanic do fundo do mar. O Titanic lá em Minas está navegando. E o senhor, como vê esse? Vera, eu vejo que esse estado de polarização ele vai permanecer em 2026. Acho que a eleição presidencial será o presidente Lula, que eu tenho muita convicção que será reeleito com uma maioria maior do que a que teve em 2022. E o outro candidato que vai disputar será o candidato com o sobrenome Bolsonaro ou vestido de Bolsonaro. Essa é a minha opinião, por quê? Porque o país permanece polarizado. Há a extrema-direita, temos que reconhecer que ela ganhou um espaço na política brasileira que não tinha até 2018. E, portanto, todo o campo democrático se une. Você já imaginou o presidente Alckmin, que disputou a eleição contra o presidente Lula, ser o vice-presidente atual na chapa do presidente Lula? É a prova cabal de que é a união de todo o campo democrático contra a extrema-direita. Esse vai ser o cenário de 2026. Então, o candidato da extrema-direita, repito, que vai eventualmente para um segundo turno, se o presidente Lula não ganhar no primeiro turno, será alguém com o sobrenome Bolsonaro ou alguém vestido de Bolsonaro. E para o futuro, aí está muito distante para a gente fazer qualquer tipo de análise. É claro que eu torço para que num futuro breve esse clima de polarização política diminua para a gente voltar a aprofundar mais o debate sobre políticas públicas específicas, que muitas vezes se impede de se discutir isso, porque o tema mais relevante são os temas puramente ideológicos, termina sendo o tema prioritário. E às vezes a gente não tem nem a oportunidade de discutir o tema mais específico de cada política pública, seja na educação, na saúde, na segurança, que é o que eu acho deveria ser o mais importante, ou é o mais importante para o povo brasileiro. Agradeço muito a participação dos senhores, foi um debate bastante produtivo, deu para ver mais divergência de opinião, de visão de mundo, e isso é importante justamente nesse clima cordial. Acho que assim, tanto os senhores quanto o Jornal o Globo cumprem um papel importante no debate público. Obrigada. Eu é que agradeço, Vera. Foi um prazer estar aqui. Agradeço muito, governador Rafael. Hoje eu acho que a nossa conversa foi mais emocionante do que a anterior foi sua um pouco. aqui. Os não charás foi, né? estavam concordando bastante na segunda-feira. Ainda bem que não concordamos em tudo. A gente não concorda nem com a mulher, né, Rafael? Não é isso? Olha, né? Vera, governador Zema, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo com cordialidade, apesar de termos opiniões divergentes, como ficou claro na entrevista. E parabenizar mais uma vez o Globo pelos 100 anos dessa bela história. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. A gente volta amanhã, às 11 da manhã, com transmissão no YouTube do Globo e depois ampla cobertura, como vai ter hoje, nos veículos do Grupo Globo. Agradeço a sua companhia. Até amanhã.